Obrigado pela presença de todos, também vocês pela internet que estão nos assistindo. Continuamos o nosso estudo sobre o Apocalipse. Hoje, o capítulo 13, que, como eu disse no último encontro, tem uma estreita ligação com o capítulo 12, que termina quase da mesma forma como o capítulo 13 começa. Tanto o último versículo do capítulo 12, quanto o versículo 1 do capítulo 13, tem algo em comum: praia e mar. Um dos protagonistas do capítulo 12 é o dragão, o demônio. Mas no capítulo 13, nós temos dois protagonistas, duas feras. A primeira fera, do versículo 1 ao versículo 10. No versículo 11 aparece a segunda fera. As duas feras estão a serviço do dragão. São, por assim dizer, crias do dragão. Se o dragão é o demônio, a estrela absinto, de que tratamos, essas duas feras são o Império Romano e aquele que o governa. Portanto, o Império Romano e o Imperador Romano, qualquer que seja ele. Nós veremos, estamos no final do século I, e já temos um imperador que superou todos os outros, até a época de São João, em maldade, em perversidade. E ele é cifradamente, essa é uma das possibilidades de interpretação do número da besta, que é número de homem. Reparem no versículo 18 desse capítulo 13, o número da besta é o número de um homem. Portanto, a segunda fera é um homem, mas a primeira fera é uma instituição, o Império Romano. Ambos, Império e Imperador, a serviço da besta. Eu disse no final do encontro passado que, para nós compreendermos o porquê de o capítulo 12 ter terminado na praia, e ele se estabeleceu na praia. Aqui nós temos o vidente que está na praia, para contemplar essa realidade tenebrosa citada no versículo 17. Ele se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o mandamento e têm o testemunho de Jesus. Os cristãos estão espalhados no Império Romano. São João está na Ásia Menor, hoje Turquia. E a Turquia, ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. A Turquia hoje faz divisa com a Grécia. Ali nós temos o mar Egeu, aquelas ilhas do Peloponeso, etc. E temos o Mediterrâneo, chama-se Mediterrâneo porque está no meio de terras. Vamos dizer assim, nós temos a África, nós temos a Ásia, nós temos toda a Ásia, até chegarmos à Europa. Todo aquele mar é Mediterrâneo. Então, Espanha, Portugal, Itália, França, Espanha, Portugal, França, Itália, etc., o mar Mediterrâneo. Vamos dar uma olhada em alguns mapas, a Constituição Sociopolítica antiga e depois a atual. Como era norte da África, Ásia, enfim, Oriente Médio, Oriente Próximo, Europa, no tempo do Império Romano e hoje. Esse mundo, vendo esses mapas, nós vamos entender praia, no final do versículo 12, e mar, início do versículo 13. Bem, aqui nós temos o Império Romano, obviamente que ele aqui está no seu apogeu. O Império Romano, de 753 a.C., que foi a data da fundação de Roma. Evidentemente não havia Império Romano, mas ele foi crescendo até atingir o seu auge. Século I, II da era cristã, ele já estava no seu auge, pelo menos a dimensão
mas politicamente, militarmente, ele já estava se deteriorando. Marco Aurélio, por exemplo, o imperador Marco Aurélio, ele imperou nessa época, quando o Império Romano tinha essa dimensão gigantesca. Então, reparem que é praticamente toda a Europa e o norte da África e boa parte da Ásia. Então, aqui nós temos o Império Romano dividido em províncias. A divisão de estados, ela é bem recente. Estado de Alagoas, Distrito Federal, São Paulo. Essa nomenclatura é bem recente. No Império Romano eram províncias. Aqui, Palestina. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu aqui. A província da Arábia, Egiptus, Cirenaica, a África proconsular, nós temos a Numídia, a Mauritânia, aqui, Baética, Lusitânia, Espanha, Galácia e Astúria, Tarraconenses, etc. Britânia, repare onde hoje é a Inglaterra, como se chamava a província naquele tempo. Então, nós temos a primeira besta, que vamos tratar agora, Apocalipse 13, de 1 a 10. Essa instituição gigantesca, poderosíssima, riquíssima, pagã, ímpia, perseguidora de Cristo e dos seus discípulos. Muito bem. Mar interno é a nomenclatura daquele tempo. Hoje, mar Mediterrâneo. Mar Tirreno aqui, Adriático aqui, Egeu aqui. Muito bem. Ali, atenção. Aqui nós temos em algum ponto, aqui pertinho, Éfeso, a diocese de São João. E em algum ponto pequeniníssimo, aqui no Mar Egeu, a ilha de Patmos, que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui nós temos a disposição sociopolítica atual dessa mesma região. Norte da África, Tunísia, Líbia, Egito, aqui nós temos Argélia e aqui Marrocos. Muito bem. Espanha, Portugal, França, Itália e aqui os outros países. Sérvia, Bulgária, enfim, Alemanha, aqui Bélgica, aqui Inglaterra, Reino Unido, aqui Irlanda, do Norte e do Sul, etc. Aqui nós temos a Turquia, aqui nos interessa. Repare aqui, Izmir é a Esmirna do livro do Apocalipse, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Ankara é a capital. Istambul, que é maior que Ankara, ela está aqui nesse estreito, o Bósforo. Depois a gente trata disso. Muito bem. Egito, aqui esta estreita faixa de terra, não maior que o estado de Alagoas. Israel. Agora sim, aqui nós estamos na Turquia e as 7 igrejas do Apocalipse. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna e Patmos. Patmos hoje pertence à Grécia. O litígio tremendo entre Grécia e Turquia, que já acabou, mas as relações não são lá das melhores, são questões históricas, eu diria quase milenares, né? A questão religiosa também, o avanço do islamismo, ele encontrou uma barreira exatamente aqui, a Batalha de Lepanto, ou Lepanto, depois a gente trata disso. Muito bem. Então, Éfeso fica por aqui, em algum lugar aqui. Mar, portanto, mar. A ilha de Patmos, mais ou menos por aqui. Muito bem. O Império Romano, nós temos aqui a capital do Império. Tudo isso pertence a Roma. Os exércitos romanos se deslocavam em legiões, centúrias, normalmente legiões, 10.000 homens. Eles se deslocavam normalmente pelo mar.
Ele tinha uma frota até um certo período inexpugnável, de sorte que as tropas desembarcavam no continente pela praia. Então imaginem os cristãos aqui nas 7, volte agora às 7 igrejas do Apocalipse. Vejam, mesmo Laodiceia, Filadélfia, Sardes e Tiatira e Pérgamo, que estão no continente propriamente dito, mas nós veremos, porque esperamos, se Deus quiser, ir lá nessas 7 cidades. O deslocamento não é muito longo, mas Esmirna e Éfeso, bem como Patmos, onde está São João, tem uma relação direta com o mar. Chegaram os romanos, chegou a besta, chegou o dragão, chegou a segunda besta. Daí a importância do mapa para nós compreendermos esses 2 versículos. E ele se estabeleceu na praia. A praia, estrategicamente, ela é imprescindível para as pretensões do império, para as pretensões do imperador. Muito bem, dito isso, começamos o capítulo 13. Vi, então, levantar-se do mar uma fera, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. Besta do mar, que significa uma fera que vem do mar. É o Império Romano com o seu imperador. Temos agora uma olhada no versículo 11 do livro do Apocalipse, porque a gente vai ver a segunda fera, que está a serviço da primeira, e ambas servem ao dragão. Vi então outra fera subir da terra. Vocês se recordam que aquele anjo grande de Deus, que estava com o livrinho aberto, ele tinha um pé no mar e outro pé na terra. Mar e terra. Portanto, o símbolo da totalidade do planeta, o mundo todo, a parte líquida e a parte sólida. E agora nós temos, curiosamente, 2 feras. Uma que sobe do mar, outra que sobe da terra. A gente vai ver terra no versículo 11. Por ora, fiquemos somente com a primeira fera. A fera que sobe do mar, o Império Romano. Esse mar lembra o mar Mediterrâneo, que nós já vimos ali. O mar que está no meio entre terras, Europa, Ásia e África. Vamos agora ver a nota da Bíblia, da nossa Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. A fera é o Império Romano. Satanás chama do mar, isto é, do ocidente e do abismo, um tremendo aliado humano, o poder político, como foi o de Roma pagã em primeira linha. Com a segunda fera, o anticristo é uma imitação do cordeiro. Uma fera. Satanás chama do mar, do ocidente e do abismo, um tremendo aliado humano. 10 chifres. Que significa? Satanás investe no Império Romano toda a sua força. Aqui nós temos a espantosa capacidade de oprimir, a capacidade de ostensivamente invadir, prender, mutilar, intimidar e matar, se for o caso. A grande quantidade de sangue derramado pelo Império Romano na luta contra Cristo e contra a sua igreja. 10 diademas. Satanás confere ao Império Romano um poder soberano imenso. Lembrem-se que o diadema, que é uma realidade que está relacionada também com os gafanhotos, aqueles que sobem
do abismo, depois que a porta do abismo é aberta com a chave do abismo da parte da estrela absinto, são animais com diademas, com uma aparência real, com uma aparência de seres poderosos. Muito bem. 7 cabeças. Satanás lhe dá elevada inteligência. A cabeça é a parte do corpo relacionada com a inteligência. Vamos agora comparar Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, com Apocalipse 12, versículo 3. E nós vamos descobrir a diferença. Apocalipse 12, 3. Aparece um sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Lembram disso? Já estudamos o capítulo 12. Agora, o capítulo 13. 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas. Alguém pode perceber a diferença? É exatamente igual a imagem ou há diferenças? Vamos dar uma olhada. O dragão tem o número de cabeças. Quantas cabeças? O dragão. O dragão 7. E a fera? 7. Muito bem. Agora, o número de chifres. O dragão tem quantos chifres? 10. E a fera? 10 também. E quantas coroas, quantos diademas nas cabeças do dragão? 7. E da fera? 10. Tem uma diferença. Muito bem. Mas temos alguma outra coisa para ver também. O livro do Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 12. Aqui, o texto se refere a Jesus. O texto se refere a Jesus. Vamos ver a partir do versículo 11. Apocalipse 19. Vi ainda o céu aberto. Eis que aparece um cavalo branco. Lembram? O primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Cavalo branco, a palavra de Deus, Cristo Jesus. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Agora, tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece. Jesus tem muitos diademas. O diadema representa o quê? A realeza e o poder. Jesus tem muito poder. Agora deem uma olhada no versículo 1. 10 diademas. 10. O demônio, a fera, 10. O dragão também. Mas Jesus tem muitos diademas. 10 é um número pequeno. Jesus tem muitos. Agora vejam a conclusão que a gente tira. O demônio é um hábil imitador. O demônio tenta passar para as pessoas que o poder está nas mãos dele, que ele é o rei. Lembram do que ele disse a Jesus na terceira tentação no deserto? Tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Tudo isso me foi dado. Tudo isso me foi dado. Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19, há essa frase surpreendente. O mundo jaz sob o poder do maligno. O mundo jaz sob o poder do maligno. Diademas. O demônio passa a ideia de que ele é quem dá as regras, de que ele é quem está vencendo. É a propaganda do mal que leva as pessoas a dizerem: não, mas hoje a coisa está mudada. Hoje o normal é isso. Hoje todo mundo faz. Hoje a banda voa.
hoje mudou. Hoje tudo é permitido. Porque vejam como ele venceu. Vejam, todo mundo faz. Vejam a propaganda, o bombardeio daquela novela que mostra duas pessoas do mesmo sexo se beijando, dormindo juntas, duas pessoas fazendo isso, fazendo aquilo outro. Os diademas. A realeza, o poder que ele tem, a capacidade que ele tem de se articular, de vender, de convencer, de iludir, de seduzir as pessoas. É um imitador barato. 10 diademas. A fera, a instituição a serviço dele, também tem diademas. A instituição, eu posso tudo. Inclusive, tolher a liberdade das pessoas. Desrespeitar o direito das pessoas. Não permitir que tais pessoas exerçam o seu direito. Quem pode negar que as instituições, podemos até dizer governamentais hoje, como esses diademas, impondo para os cristãos? Vocês sabiam que o número de cristãos no Iraque hoje é praticamente zero? Zero. Ameaçados de morte, igrejas destruídas, as casas dos cristãos invadidas. Ser cristão hoje é um crime, é um risco de morte em determinados países. O avanço da instituição, a fera, para massacrar com esse poder descomunal os cristãos. Muito bem. Então, interessante comparar os diademas da fera, os diademas do dragão, com os diademas de Jesus. Mas tem mais. Apocalipse 17, de 9 a 10. 17, de 9 a 10. Vamos agora interpretar o que são essas diademas, esses diademas. O que são essas cabeças. Vejam, essa fera, do capítulo 13, tem 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres, 10 diademas. Muito bem. Explique-nos, Dom José, essa imagem. Apocalipse 17, de 9 a 10. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher, chamada no capítulo 17 de Babilônia. Caiu, Babilônia grande, morada dos demônios. A cidade de Roma tem 7 colinas. 7 colinas. A capital do Império Romano. É lógico que hoje ela está toda habitada. A população de Roma, eu acho que ultrapassa a casa de 2 milhões, ou quase 3 milhões de habitantes. Enfim, mas 7 colinas. 7 colinas. Então vejam, Apocalipse 17, de 9 a 10. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. Mas o versículo 10 dá uma outra interpretação também. Leiamos. São também 7 reis. 5 já caíram. Um subsiste. O outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. 7 reis. Os imperadores romanos. Então vejam, o próprio Apocalipse explica em outro lugar o que está em um determinado lugar. Então, nós já sabemos, a fera é o Império Romano. Capital do Império Romano, Roma. Roma tem 7 colinas. 7 reis também. De novo, versículo 10, 7 reis, 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. De fato, a história do Império Romano, a história dos imperadores, é uma história marcada de intrigas, de disputas, de rivalidades. Quando não é assassinado, é envenenado, enfim, e pouco tempo. Pouco tempo. Dificilmente um imperador romano morre de idade avançada. Dificilmente.
Marco Aurélio parece, imperador, poeta, enfim, parece que ele foi assassinado, mas não é certo. Era um imperador querido, em termos, pela grande maioria do império, porque era um imperador pacífico. Mas isso é muito tempo depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, muito tempo depois da morte de São João. Muito tempo. Muito bem. Vejam, nomes blasfematórios. Nomes blasfematórios. São títulos excelsos com que se arroga a pretensão de ser o próprio Deus. A divina Roma. A eterna Roma. Roma eterna. Um título arrogante, quer dizer, para eles era sinal de orgulho. O nosso império nunca vai acabar. O mundo todo gira em torno de Roma. E ao imperador, ó divino César, ó Augusto César, ó onipotente César. Nomes blasfematórios. São adjetivos exclusivos de Deus. Não se pode chamar uma criatura de divina. Uma das moedas do Império Romano, e quem vai no museu e procura as moedas cunhadas pelo Império na época de Jesus, século I, segundo da era cristã, nós temos de um lado a efígie do imperador, com, outro lado, o valor da moeda, e uma expressão latina, divus et pontifex maximus. Divino e máximo pontífice. Daí a gente entende porque Jesus, no capítulo 22 de São Mateus, quando alguém pergunta, é lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus pede uma moeda e diz, de quem é essa imagem e essa inscrição? Depois vocês vejam lá no versículo 21 de Mateus 22. De quem é essa imagem e essa inscrição? Vejam depois a inscrição. É de César. Aí Jesus diz educadamente, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, César não pode ter esse título, não. Divus é divino. César não é divino. Dê a ele o que é dele, a honra que é própria de uma criatura, mas divino não. A Deus o que é de Deus. Isso daí, divus é de Deus. Nomes blasfemadores. Entenderam? A arrogância do império, do próprio imperador também, em exigir que os vassalos, que os súditos do império o tratem como Deus. E a própria instituição, o próprio império, seja tratado como algo divino. Esse é o nome blasfematório. Muito bem. Versículo 2. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as fauces como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa imagem é tirada quase que literalmente de Daniel, capítulo 7. Como nós sabemos, o apóstolo e evangelista João conhece profundamente o Antigo Testamento. Nesse capítulo 7 de Daniel, nós temos 4 feras que representam 4 impérios. Vamos dar uma olhada no capítulo 7 de Daniel para a gente entender por que São João atribuiu ao Império Romano essa imagem no versículo 2. Assim se manifestou. Via no transcurso de minha visão noturna os 4 ventos do céu precipitarem-se sobre o grande mar. Surgiram das águas, atenção, lembram? As águas, surgiram das águas. O Império Medo, o Império Persa, o Império Babilônio e o Império Macedônio. Vamos ver. Surgiram das águas 4 grandes animais diferentes uns dos outros. O primeiro parecia-se com um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto olhava, suas asas foram-lhe arrancadas,
foi levantado da terra e erguido sobre seus pés como um homem, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu em seguida outro animal semelhante a um urso. Erguia-se sobre um lado e tinha a boca entre seus dentes 3 costelas. Diziam-lhe: vamos, devora bastante carne. Depois disso vi um terceiro animal idêntico a uma pantera, que tinha nas costas 4 asas de pássaro. Tinha ele também 4 cabeças. O império lhe foi atribuído. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal, medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. Então a gente já sabe que São João está profundamente familiarizado com a linguagem apocalíptica dos profetas. E esses profetas, ao descrever a ação da história, a intervenção dos impérios no seu tempo e nos tempos vindouros e nos tempos idos, eles utilizam essa imagem. Agora, vamos à nota da Bíblia Ave Maria. Os seus traços híbridos sintetizam os das 4 feras de Daniel, capítulo 7. Evocam eles a ferocidade aparentemente suave, a força bruta e o orgulho sanguinário. Seu trono. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É uma paródia da entronização do cordeiro feita por um dragão decaído diante das ondas amargas, imagem da instabilidade do seu poder restante. Entretanto, o mundo deixa-se prender por ele. Dei uma olhada, pés como de urso. Pés como de urso. Vocês sabem que a força do urso está precisamente nas suas patas. Pantera. Ela tem uma ferocidade aparentemente suave. É um animal bonito de se ver. Ela não faz barulho ao atacar a presa, como o leão, como o leopardo. A pantera se desloca, ela tem a parte dos seus pés, ela tem uma plumagem que ajuda a diminuir o barulho das patas quando elas batem na folhagem, na terra, enfim. É silenciosa, mas ela é extremamente agressiva, extremamente forte, extremamente violenta, ferocidade aparentemente suave. Roma tratava os seus cidadãos, e era preciso uma política para enganar, para iludir as pessoas. Lembram do binômio pão e circo? Roma possibilitava para os seus cidadãos momentos de diversão, enfim. Vejam vocês como o nosso imperador é bom, ele possibilitou isso, ele fez tal estrada, ele construiu tal aqueduto, ele fez isso, fez aquilo outro. Uma política para enganar mesmo, para mantê-los aqui debaixo da sua mão, do seu cajado, do seu bastão. Então tudo isso foi feito para vocês, agora obedeça. A Pax Romana, a paz, Roma quer a paz dos seus cidadãos. Que você obedeça, que você não conteste o imperador, que você acate as ordens do imperador, porque também se você não acatar, você morre mesmo. Então é uma aparência de suavidade, mas que esconde essa ferocidade. Muito bem. E o trono deu-lhe o dragão, ou seja, o demônio deu o seu poder ao império. Sente-se, você está acima de todos, você pode tudo. Você é o império indestrutível, incomparável, inexpugnável, e a autoridade é dada para você. Essa última palavra desse versículo é uma paródia da frase de Jesus no final do Evangelho segundo Mateus. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ide. E o dragão diz: eu dou autoridade para você. Entenderam a paródia?
demônio é um imitador de Jesus. Tudo que ele propõe às pessoas, como ele se apresenta como um imitador de Jesus. O que ele propõe às pessoas, algo parecido com o que Jesus propõe. Só que ele é sedutor, é um mentiroso. Suas ardilosas propostas, sua tática é para enganar, para iludir, para mentir. Ele seduz a pessoa, dá poderes à pessoa, mas contanto que a pessoa a sirva, seja escrava dele, e no exercício daquilo que ela recebe do dragão, é para perseguir, é para insultar, é para mutilar, é para intimidar, é para matar, é para levar ao sofrimento, à dor, à angústia, à perda da fé, enfim. É o inimigo do gênero humano, é o inimigo de Jesus. Muito bem. Versículo 3. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte foi curada, e todos, pasmados de admiração, seguiram a fera. Esta fera é o Império Romano. Ainda não estamos tratando do imperador. Mas essa fera, ferida de morte, é curada. O que isso significa? Vamos dar uma olhada na nota da Bíblia Ave Maria, porque a explicação ela é muito sugestiva. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. A alusão provável à vitalidade pasmosa que demonstrou o Império Romano ao ressurgir sob Vespasiano, da crise que se seguiu à morte de Nero. Roma ficou preocupada, como todos nós sabemos, a história diz, a história comprova. Nero foi um tirano. Nero se indispôs com a própria corte, matou pessoas da própria família, se indispôs com, isso foi muito grave, com o Senado. Temos o episódio do incêndio de Roma. Nesse período, temos a morte de São Pedro e também de São Paulo. E com a morte de Nero, o império ficou convulsionado. Vespasiano foi o único imperador que conseguiu restabelecer a ordem do império, porque era o exército contra o Senado contra o exército, as autoridades civis não se entendiam, e isso causou tremendas consequências do ponto de vista fiscal, econômico e político. O vidente se refere ao restabelecimento da ordem do Império Romano depois da crise que se seguiu à morte de Nero. Uma de suas cabeças, o império estava caindo, estava ruindo, era ferida de morte, mas conseguiu se restabelecer, conseguiu se curar. Ou Roma se une, ou os poderes voltam a ser concentrados numa única pessoa, que é o sinal da unidade do império, ou nós vamos ruir, ou acabamos com a nossa briga, ou deixamos de lado nossas diferenças, ou de longe invadem as fronteiras do nosso império, os nossos inimigos, e não vamos subsistir. Vespasiano conseguiu isto. Mas o império estava fadado à destruição, como de fato isso veio a acontecer. Mas não é para agora. Próximo versículo. Volte um pouco o versículo 3. E todos, pasmados de admiração, seguiram a fera. Seguir a fera é submeter-se ao império. A fera é o império. Pasmados de admiração pela capacidade de soerguimento, de reorganização, pelo poder descomunal que ainda o Império Romano tem. Ele é detentor dessa força enorme e Roma ainda tem muitos seguidores por causa disso.
Versículo 4. E prostraram-se diante do dragão, atentos, não é diante da fera, o dragão aqui é o demônio. Prostraram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera e quem poderá lutar com ela? Prostraram-se diante do dragão. Tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Lembra do que o demônio disse para Jesus? Isto é, conferindo poderes ao império, o império faz o jogo do dragão, convence os seus súditos a se prostrarem diante do dragão. Eu conheço tua conduta, sinagoga de Satanás. Tu tens aí na tua cidade a abominação. Lembram dos recados do vidente, do Senhor Jesus por meio do vidente aos anjos das igrejas? O perigo da idolatria. Ao se dobrar diante dos ídolos, na verdade as pessoas estão se dobrando diante do dragão. Não se dobrem diante dele. Não se dobrem diante de Jesus. Desviem o foco. O foco é o dragão, mesmo que ele não se personifique, mas é só colocar um ídolo ali. Dobrem-se diante desse ídolo. E o ídolo, lembrem-se, ele é produzido, ele é fabricado pelo império. A religião não se dissociava da política. A religião era a serviço da política. A religião era uma forma de manter os súditos debaixo do jugo do império. Prostraram-se diante do dragão, porque dera prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera. Divus et pontifex maximus, divino. Muito bem, versículo 5. Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Salta aos olhos a expressão foi-lhe dada. O que isso significa? O poder que o demônio tem não é dele, é permitido por Deus. Eu concedo a você. Se Deus concede, concede limitadamente. O demônio não é onipotente. Ele não tem poder próprio. E o poder que ele tem, que não é dele, é limitado. Foi-lhe dado. Deus concedeu para ele a faculdade. Vocês sabem qual é a diferença entre faculdade e poder? Eu não tenho poder, mas se alguém me der, eu tenho essa faculdade. Foi-me facultada essa possibilidade. Faculdade quer dizer, não é poder meu. Faculdade, muito interessante. Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias. Arrogância, eu posso tudo. Tudo que eu quero, eu faço. Não preciso de ninguém. A hora que eu desejar, eu faço porque eu estou acima de todos. Isso é uma arrogância. Tudo que eu quiser, eu consigo. Pela força. Basta me estalar de dedo que eu aciono as minhas legiões, a minha força, e faço aquilo que eu bem entendo. E blasfêmia, nós sabemos o sentido da palavra blasfêmia, é afirmar algo que Deus não é, que Deus não fez e que Deus não quis. E com relação às criaturas, é atribuir às criaturas o que é próprio de Deus. Tipo de blasfêmia. Vejamos uma blasfêmia. Deus é mau. Deus odeia. Deus é perverso. Nós temos uma blasfêmia clássica dos fariseus e de certos judeus que não gostavam de Jesus quando eles expulsaram os demônios. Qual foi a blasfêmia que disseram para Jesus?
É em nome de Beelzebu que ele expulsa os demônios. Que é isso? Mas peraí, que é isso? Isso é blasfêmia? Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus já está no meio de vós. Se eu expulso os demônios em nome de Beelzebu, e vossos filhos, vossos pais expulsam em nome de quem? Isso é blasfêmia. Deus se esqueceu de mim. Isso é blasfêmia. Deus é o autor do inferno. Isso é blasfêmia. Dizer que Deus fez uma realidade má. Isso é blasfêmia. E outra blasfêmia é você atribuir para si, ou reputar a uma criatura, aquilo que só é tributável a Deus. Ele é divino, ele é eterno, ele pode tudo. Quando isso é dito a uma criatura, isso é uma blasfêmia. Então se blasfema de duas formas: insultando a Deus e arvorando para si aquilo que é próprio de Deus. Está claro? A dupla modalidade de blasfêmia. Muito bem. Nomes blasfematórios. E o poder de agir, vejam, foi-lhe dado, de novo, o Senhor Deus permite que o demônio exerça o seu poder de agir por 42 meses. Esse número é clássico, é tirado da primeira carta, do primeiro livro dos Macabeus, do segundo livro dos Macabeus, do livro do profeta Daniel. O tempo que Antíoco IV Epifanes, da dinastia Seleucida Macedônia, perseguiu os judeus 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias. 3 anos e meio, 3 e meio é metade de 7, um período breve. Esse é o significado. Ou seja, por um certo tempo, o Império Romano, você, fera, pode proferir arrogâncias, pode proferir blasfêmias, pode agir. O Senhor permite. Mas atentos, porque já no capítulo 12, já não se encontrou lugar no céu para ele. E ocorreu uma batalha entre Miguel e seus anjos e o demônio. E não prevaleceu o demônio. A vitória foi de Miguel. A vitória foi dos anjos do Senhor. O capítulo 13 deve ser lido à luz do capítulo 12. O demônio sabe que pouco tempo lhe resta. Sabe que já está destruído o seu império. Sabe que já foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Mas o pouco tempo que lhe resta, versículo 12, Apocalipse 12, ele faz tudo para afastar as pessoas de Deus e para arrastá-las para a perdição, para a condenação. Muito bem, 42 meses, nem vamos citar vamos citar Apocalipse 11, 2 e 12, versículos 6 e 14. É o número dos 1060 dias, 260 dias, não é? O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado e não meças, foi dado aos gentios que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Já estudamos esse capítulo, o número que aparece, agora capítulo 12, versículo 6. Também já estudamos, a mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ali ser sustentada por 1260 dias. Também 3 anos e meio, ou 42 meses. E o versículo 14, mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, que é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Muito bem. Esse número, eu acredito que já citei para vocês o Antigo Testamento, onde ele aparece. Vamos a Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, de 24 a 25. Os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino, mas depois dele surgirá outro diferente que destronará 3. Proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui se trata de Antíoco IV Epifanes. Mas vamos ver um outro texto, o primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 24
Deem uma olhada no versículo 16, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 16. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco, o famoso, o famigerado Antíoco, o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre 2 reinos. Pule agora para o versículo 24. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar judeus e pronunciar palavras injuriosas. Palavras injuriosas. Lembram os nomes blasfematórios? Pois bem, abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Blasfêmias contra Deus. Acho que não precisa de mais explicações, porque já falamos ainda há pouco o que é uma blasfêmia contra Deus. Para blasfemar o seu nome, insultar o nome de Deus, particularmente o nome de Jesus, o seu tabernáculo, atenção, a igreja nessa época ainda não tinha a liberdade para construir templos. Aqui estamos nos referindo ao tabernáculo de Deus no meio dos homens, que é o próprio Jesus. O Verbo se fez carne e armou a sua tenda no meio dos homens. Ele falava do seu corpo: destruam esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. E nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos morada de Deus. O tabernáculo, portanto, somos cristãos. Blasfêmias contra o tabernáculo, blasfêmias contra a igreja enquanto instituição, e os filhos da igreja, que pelo batismo são tabernáculo vivo, tabernáculo santo, e os habitantes do céu. Os habitantes do céu não são apenas aqueles que já se encontram lá na glória, mas também cada um de nós. Por favor, segundo aos Tessalonicenses 2, de 3 a 4, ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Eu considero essa profecia como algo extremamente grave. Deem uma olhada no versículo 6 e vejam o incrível paralelo com esse texto de São Paulo. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Mas de que realidade nós estamos tratando aqui? São Paulo não entra em detalhes, mas virá um tempo em que essa subversão será uma realidade. Levantar-se contra tudo que é divino e sagrado, em todos os frontes: político, social, econômico, familiar, institucional, não institucional, sociológico, antropológico, político, filosófico, em todos os âmbitos, para tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. E para completar, temos ainda Efésios 2,19. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse texto eu citei para ilustrar que esses habitantes do céu somos nós. Nós, os habitantes do céu. Porque, diz São Paulo, não sois hóspedes nem peregrinos, sois concidadãos dos santos. Já somos cidadãos do céu. Somos habitantes do céu. Portanto, quando a fera abre a boca, era para blasfemar contra Deus, contra o nome de Deus, contra os cristãos, contra a igreja e a instituição. Tabernáculo, a igreja que todos
todos nós, a igreja é a morada de Deus, e cada batizado é templo do Espírito Santo, é templo onde habita a Trindade. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. E os habitantes do céu somos nós, que não somos hóspedes nem peregrinos, já somos cidadãos do céu. Nossa morada não é aqui, estamos a caminho da nossa morada. Muito bem, terminamos o nosso encontro, continuamos, se Deus quiser, o versículo 7, a partir do próximo encontro. Boa noite.